Olá pessoal, boa noite a todos, aos amigos do Instagram que estão chegando, boa noite. Estamos iniciando aqui um trabalho nesta live com uma temática bastante intrigante, interessante, que é a atuação no âmbito do direito eleitoral. Cadê o nosso convidado, o Dr. Anderson Alarcon? Vamos ver se ele já está online, se ele já está aqui conosco. Bem, aos amigos que vão chegando aí, vão dizendo, por gentileza, da onde fazem parte, né, de que estado, de que cidade, de que região. Vou cumprimentando aí o pessoal. Alan Santos, Bahia, acabou de entrar. Rodrigo Dourado, professor Valdir Santos, os nossos cumprimentos. Juan Forte, doutor Falcão. Bem, o pessoal vai entrando aí, os meus cumprimentos. Gente, olha só, nós receberemos no dia de hoje aqui o professor Anderson Alarcon, não é? Professor Anderson Alarcon, ele é um colega, advogado, militante na área de direito eleitoral, pessoa que tem um domínio fabuloso da doutrina e da prática, e estará no dia de hoje compartilhando conosco aqui bons momentos, né? Bem, deixa eu só olhar aqui. Opa, muito bem. Probleminha aqui, padrão, mas já estamos ativos. Doutor Falcão, grande advogado do estado de Sergipe, baiano, grande figura. Bem, amigos, no dia de hoje nós decidimos fazer essa live, não é? Convidados aí pela instituição que aqui nós transmitimos essa live, a Invictus Maestros, com o objetivo de trazer para cada um dos senhores aqui uma importante visão acerca do chamado direito eleitoral, não é? Do direito eleitoral. De forma prática, nós traremos aqui alguns assuntos que certamente serão da ordem do dia dos senhores aí no âmbito de atuação das campanhas eleitorais, né? Das campanhas eleitorais. Mas diante deste acontecimento recente, diante deste momento em que o nosso país passa, né, vive, será que nós iremos vivenciar um ano eleitoral? Será que nós teremos a eleição ao longo desse ano? Quais são as limitações do ponto de vista legal, casos existentes, que cercam esse assunto? Bem, nesse sentido, nós certamente traremos aqui a visão, não é, da parte do Tribunal do Trabalho, não, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, tá bem? Vamos só aguardar o nosso membro aí chegar. Cadê ele? Cadê o Alarcon? O Alarcon chegou aí? Cadê? Dá um oi aqui pra gente. Chegou mais gente aí, ó. Ana de Retirolândia, grande parlamentar. Rodrigo Colorado, doutora Larissa Pimenta. Grande abraço a todos. Bem, amigos, enquanto o professor não chega, doutora Mir, enquanto o professor não chega, a gente vai tratando aqui de alguma temática, tá? De alguma temática relacionada à eleição, tá? Bem, é certo que no dia de hoje, nós temos uma grande dúvida com relação ao funcionamento da Justiça Eleitoral. E nessa direção, nós temos uma situação que foi criada, não por força humana, né? Mas por um motivo de força maior, não é? Esse motivo de força maior foi o quê? Foi a enfermidade, né? Essa grande pandemia, né? Essa grande doença que se alastrou ao longo aí
dos tempos, especificamente desde o final do ano passado, né? Essa doença, né, esse vírus se alastrou ao longo de toda a Europa e chegou aqui no nosso estado, né? Não só o estado federado, que falo especificamente da Bahia, mas aí, doutor Alarcon acabou de chegar. Cadê doutor Alarcon? Aqui, ó, doutor Alarcon, nosso convidado, brilhante convidado, acaba de chegar. Aqui. Doutor Alarcon. Olá, 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 tudo bem? Professor Anderson Alarcon, boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite, meu amigo. Como é que estão todos os seus telespectadores aí? Como é que vai Vossa Excelência? Vai em paz? Tudo certo, né? Tudo na paz, graças a Deus. E você? Me ouve Tudo bem? bem. Me vê bem? Todos, vamos cumprimentar o professor Anderson, todos estão ouvindo bem ele? Estão, né? Bem, o pessoal está Vou mandar entrando um aí nas beijão para o lives. meu coordenador ali, o Dr. Marcelo Vaik, lá da Paraíba. Beijão para você, querido. Bem, amigos, professor Dr. Anderson Tiossi, Alarcon Dr. acabou de Alex. chegar. Olha que legal. Caramba. Super audiência aí, hein? Super audiência. Legal. Tudo bem. Olha só, amigos, estamos aqui hoje recebendo o professor Anderson Alarcon. Antes, eu gostaria dele começar efetivamente essa live, eu gostaria de anunciá-lo aqui, não é? Dr. Anderson Alarcon é um advogado da área eleitoral, especialista no âmbito do direito eleitoral, mestre em direito e doutorando. E, além disso, ele é professor de algumas pós-graduações ao longo de todo o país e realiza, né, atualmente, né, já há alguns anos, né, é o nosso procurador-geral da União de Vereadores do Brasil e capitaneia esse barco do ponto de vista jurídico aí, auxiliando, né, os parlamentares ao longo de todos os estados da federação, de todo o país, nessa direção. Doutor Anderson Alarcon, faça a sua apresentação. Meu Cumprimenta querido esse doutor nosso pessoal. Requião. Você fala da Bahia agora? Eu falo da Bahia, falo da Bahia. Tá, joia. Eu falo do interior do Paraná. Eu estou na zona rural, então eu já peço desculpas aí se a internet cair ou alguma coisa assim, que a internet aqui não é muito boa. Olha só, um abração para o Sivaldo Amorim, vereador. Pô, que legal. Muita gente entrando aí, hein? Muita gente entrando. Gostei da biblioteca. Gostei da biblioteca, olha só. Aqui foi sem querer, aqui eu estou Não tem manuseando problema aqui. nenhum, não tem problema. Eu não sei nada de Instagram, cara. Participei de uma live a convite generoso do Dr. Tiossi aí recentemente. Foi a minha estreia no Instagram aí recentemente. Meu amigo, obrigado pelo convite. A gente está à disposição aí para conversar aí o que for. Oi, meu amor. Não me deixa jogar assim. Eu tenho uma participante aqui especial, olha só. Dá oi aqui pro pessoal, ó. Fala oi, fala oi, oi. Olá, princesa, tudo bem? Pai, O pai está trabalhando, você espera só um pouquinho, eu já vou, tá bom? Vai lá, acabou. Desculpe aí eu tô com a molecada aqui no isolamento, rapaz, e aí, me desculpa. Bem, amigos, então, deixa eu só reiterar aqui novamente, a convite do curso de pós-graduação Direito Eleitoral, Invictus Maestros, estamos auxiliando a coordenação composta por doutora Josi, professora Paula, num momento onde nós vivenciamos uma situação bastante grave, difícil no nosso país, que é o isolamento social, né, motivado em virtude aí do coronavírus, do Covid-19. E, nesse sentido, nós iniciamos hoje uma série de lives onde nós dialogaremos com algumas das mais importantes personalidades nos mais diversos âmbitos de atuação do direito, nos mais diversos âmbitos de atuação aqui do direito. E hoje nós temos a honra de receber esse grande baluarte do direito eleitoral, essa grande referência, o doutor Anderson Alarcon. Olha a turma aí chegando.
Cara, estou impressionado aí com o prestígio aí da turma aí, hein? Parabéns, parabéns. Eu agradeço de novo o convite, não, é tudo generosidade sua. Você pediu para me apresentar, você já me apresentou, você falou até mais do que eu mereço. E vamos ao que interessa. E aí, eleições 2020. O que vai ser dessa eleição 2020, doutor Requião? Eleições 2020. Meus amigos, qual a grande dúvida hoje da nação? Nós temos a necessidade, o direito fundamental da saúde, que precisa ser naturalmente cuidada por parte dos governantes. Cabe aos governantes fornecer esse importante direito a toda a população. E, por outro lado, nós estamos num ano, doutor Anderson Alarcon, que é um ano eleitoral. Um ano que já existe uma previsão, né, não só da lei, mas especificamente da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, de um agendamento prévio, de datas específicas que marcam períodos importantes na escolha dos nossos governantes do nosso país. E, nesse sentido, diante desse quadro, nós iniciamos aqui essa live para receber o senhor e para falar especificamente desse momento. O que que irá acontecer neste ano? Na sua visão, doutor Anderson Alarcon, quais são os regramentos que baseiam a nossa atuação no campo eleitoral? Rapaz, olha só, então vamos tentar selecionar aí alguns assuntos. O primeiro dele, eu acho que essa live é muito importante nesse dia de hoje, sobretudo porque nós estamos partindo do seguinte ponto aqui. Esse vírus, por assim dizer, pegou todo mundo surpreso. O calendário eleitoral já estava estabelecido, a programação de todo mundo já estava feita, e a gente, a bem da verdade, não sabe ainda, essa é a verdade, como lidar com tudo isso, né? As autoridades, inclusive, não sabem como lidar. Ontem, aliás, eu estava ouvindo uma emissora de televisão em que um médico dizia que já não há certeza de que aquelas pessoas que foram contaminadas e curadas do coronavírus, se elas desenvolvem mesmo a imunidade a ponto de não contrair mais a doença. E até então o que a gente tinha escutado era diferente. Ou seja, apenas para ilustrar que está todo mundo perdido mesmo. Não tem cura, ninguém sabe ainda como agir diante disso tudo. E aí, nesse cenário, como é que a gente fica? As eleições que já estão marcadas, como você disse, o calendário eleitoral, segundo o posicionamento oficial do TSE mais recente, está mantido. Isso faz com que algumas luzes acendam aí para nós já essa semana. E a gente já vê o mundo aí dando alguns sinais. Os Estados Unidos adiou suas primárias para as eleições presidenciais. A Bolívia, naquela eleição que foi anulada lá para as eleições gerais presidenciais e que seria realizada agora, também já adiou. As eleições municipais francesas foram adiadas. E as eleições brasileiras, afinal, como é que fica? E para adiar isso é simples. E aí tem gente que confunde o adiamento da eleição com o cancelamento. Cancela-se a eleição, prorroga-se o mandato para fazer eleição unificada lá em 2022. São coisas diferentes. Aí há já os defensores dessa causa levantando, por assim dizer, essa bandeira. Isso não é adiamento, isso seria cancelamento. Mas o fato é que, nesse mar de incertezas, você fala da Bahia? Você está na Bahia agora? Estou na Bahia, doutor Alarcon. Pois é, então é homenagem à Bahia e ao mar baiano. Então, nesse mar de incertezas, verdade seja dita, em que todos nós estamos agora, a Maria José está dizendo aí, ó, dia 4 de abril, prazo para filiações. Eu vou falar exatamente disso. Nesse mar de incertezas, a informação mais recente que nós temos, e que ainda é certa, é que o calendário eleitoral está mantido. O que significa dizer que essa semana, expiram os prazos para domicílio eleitoral, transferência eleitoral, participação da janela, aliás, a janela já se encerra logo, filiação partidária. Há uma série de problemas aí e de preparações que as pessoas precisam fazer esta semana e não dá para ficar contando aí com um suposto adiamento da eleição. Porque e se a eleição não adia? O cenário é incerto.
tomara que esse isolamento arrefeça todo esse cenário de incertezas e nós consigamos voltar de forma paulatina, escalonada, a algum nível de normalidade, até porque senão está todo mundo frito, né? E num cenário otimista como esse, nós teríamos, como tem sinalizado o TSE, sim, a realização das eleições. E aí o calendário está valendo. Então aquela pessoa que eventualmente ficar achando que o isolamento impactou numa suspensão do calendário eleitoral, está errada. Porque hoje o que nós temos, a certeza que nós temos, a sinalização que nós temos é que o calendário eleitoral está mantido. E há outros problemas ainda, mas aí eu vou devolver a bola para você e a gente vai fazendo esse ping-pong aí. Muito bem, doutor Alarcon. Doutor Alarcon. Veja só, uma temática que tem sido trazida muito, né? A gente vê isso lá, inclusive, na entidade uma das entidades que a gente comunga, né? De assessoria. Grande Rafael, né? Marcos da Bahia, um abraço. Um abraço aos amigos. É exatamente sobre isso, sobre a prorrogação dos mandatos, né? A prorrogação dos mandatos. Em virtude de uma eventual... Fala, João Buta! Beijo. Em virtude de uma eventual impossibilidade, né, de realização das eleições. Alguns têm dito, olha, defendemos o argumento de que, em face da necessidade de reduzirmos custos relacionados às eleições, em virtude, inclusive, da criação recente de vultuosos fundos partidários, né, eleitorais, fundos eleitorais, mais especificamente, nós temos como solução o seguinte: prorrogação dos mandatos acompanhada da unificação das eleições. Esse é um argumento que tem sido trazido ao longo aí das mais diversas discussões, né, que a gente acompanha, inclusive lá na Abradep, né, instituição da qual o senhor faz parte, né, e a gente acompanha sempre lá o professor Rodolfo, o doutor Basílio, as discussões. No entanto, a gente, enquanto estudioso do tema, né, nós, enquanto estudiosos dessa temática eleitoral, vemos que, a partir do momento em que você muda as regras do jogo, no meio do jogo, alguma coisa ela fica prejudicada. E alguma coisa se chama segurança jurídica, se chama ato jurídico perfeito, se chama também legalidade. Né? Então, assim, existe uma discussão. Eu vou trazer esse argumento, obviamente, é um dos argumentos em face do cancelamento, ou melhor, da unificação, né, da prorrogação do mandato com a posterior unificação, e abro aí para os companheiros, amigos, amigas, não é? Dos mais diversos. Estou vendo aí Liz, do Maranhão, tivemos lá do Maranhão no final do ano passado, junto com o presidente Wilson Gonzatti e o Azaf, num grande congresso. Nós abrimos aí para perguntas, não é? Para perguntas. Quais são os elementos... Grande professor Fernando Scheffer, Santa Catarina, um abraço. Os amigos de todo o país aí acompanhando, né? Em virtude desse prestígio, doutor Alarcon, que o senhor tem aqui conosco, viu? Que o senhor tem aqui nessa área, né? De muito respeito e admiração. Então, doutor Anderson, na sua percepção, e na percepção dos ouvintes aqui, dos navegantes, quais são os elementos que baseiam uma possível prorrogação de mandato? Vamos pegar pesado. O que o senhor identifica como possível, caso se debata isso? E já existe PEC nesse sentido, né? Eu não lembro quem é o deputado, mas já há PEC nessa direção, né? Se eu não me engano... Tem, inclusive, tem uma recente, né? Inclusive, e tem outras antigas, né? Tem uma do Senado, inclusive. Um determinado senador deu entrevista e defendeu, né, esse argumento, como sendo um argumento muito relevante e muito importante. E nesse sentido, quais são as opiniões aqui dos amigos aqui? Vamos ver? O pessoal é a favor ou contra a prorrogação de mandato? Hein? Eu acho que é todo mundo a favor. Escreve aí. Eu acho que é todo mundo a favor, porque ninguém falou nada. Não me deixa esquecer de falar sobre o prazo de desincompatibilização e afastamento depois. Vamos lá, então. Vamos lá. Adiamento da eleição significa dizer o seguinte. Doutor Evaldo. Estou dizendo aí, ó, a favor e tal. A favor. Não.
A favor. Vamos lá. Pessoal, sim, um abraço do Dr. Emerson Farias. Como é? Ninguém contrário, não. Só tem gente a favor, Alarcon? O pessoal aqui todo a favor a mudança. Todo mundo a favor. Todo mundo a favor aí. Questão de sensatez. A favor. Daidem contra. Aí, ó. Tem um ali, ó. Daidem contra. Sávio Marques a favor. Ana Silva Milhomem a favor. Ana Silvia Milhomem de São Félix. Um abraço para a família Milhomem. Vamos lá. Podemos colocar o dedo na ferida ou não? Toca o barco. Enfiar o dedo na ferida e mexer. Bora? Toca o barco, Alarcon. Olha só. Então, a primeira coisa é unificar a eleição. Nós não estaríamos falando de adiamento da eleição de 2020, mas verdadeiro cancelamento, com a prorrogação do mandato atual por mais 2 anos para unificar as eleições numa única eleição, lá em 2022, que passariam a acontecer para disputa de todos os cargos eletivos brasileiros, cuja eleição aconteceria apenas e tão somente de 4 em 4 anos. Ok? O argumento pró-unificação, é claro que é um argumento válido. Veja, nós estamos numa democracia, nós precisamos respeitar as defesas e posicionamentos de todas as pessoas. Um abraço à minha irmã aí, ó, Marcela. Beijo, filha. Agora veja, acontece o seguinte, a gente às vezes tende a olhar as coisas sob um ponto de vista um tanto quanto finito ou um tanto quanto limitado, essa é a expressão. Para a gente, para quem gosta de arte... Um momentinho só, aqui, ó, professor Valdir Santos é uma grande referência no âmbito de direito público, nós consideramos aqui o professor de todos nós aqui, ó. Ele fala o seguinte, olha, infelizmente em política as questões do público se ajustam ao lugar em que se encontra a pessoa. Opiniões técnicas são raras, efetivamente. No entanto, só para esclarecer quem está chegando aqui agora, nós estamos pontuando acerca das possibilidades. Como existe uma PEC, né, algumas PECs já antigas, né, debatemos, inclusive, na marcha do ano passado, debatemos em uma série de outros espaços de discussão, mas recentemente, em virtude dessa problemática do Covid-19, volta a discussão, volta à baila o quê? Doutor Bruno, Larissa. Volta à baila o quê? A questão da unificação. Então, como um argumento importante, tecnicamente falando, o doutor Alarcon vai esclarecer aqui esse ponto. Doutor Alarcon, com Vossa Excelência a palavra. Bom, então veja, vamos lá. A unificação, ela é válida. A gente só precisa tomar cuidado, eu até brinquei isso na live que fiz com o Tiossi. Hoje é segunda, ontem, né? Domingo. No sentido de que, às vezes, isso pode parecer um canto da sereia, né? Você que mora aí no mar, entende bem de sereia, né? Que é aquela que a sereia bonitinha, enfim, supostamente romântica, a hora que conquista o objeto de desejo, ele se revela ali, sei lá, um bicho devorador, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, que tem uma aparência legal por fora, mas que talvez traveste um malefício ali. A unificação das eleições, ok, legal, vai gerar uma economia de recursos, porque afinal de contas fazer eleição, convenhamos, custa caro, não é barato. Imagina toda a máquina da justiça eleitoral para se preparar e fazer com que cada cidadão brasileiro, cada eleitor brasileiro consiga lá depositar o seu voto. Isso realmente custa, dá trabalho. Agora, a respeito de você fazer uma suposta economia de recursos, você precisa ver também os malefícios. E é esse ponto de vista que nós gostaríamos de compartilhar com os colegas e que talvez nem pensem sobre isso, porque não são estudiosos do tema, né? A gente nunca pode esquecer que a política, doutor Riquel, é uma ciência. A política é uma ciência, a ciência é política. Assim como é a neurologia, etc, etc. O duro é que as redes sociais, às vezes, a gente tem especialista de tudo, né? O cidadão vira especialista de Instagram, especialista de Facebook. E a gente não pode esquecer, a gente está aqui com a audiência hoje de um grande cientista político, que é o doutor Fernando Scheffer, que, aliás, me deu a honra de participar da minha banca de mestrado. Obrigado, professor. E é uma audiência muito seleta a sua aqui. Então, a política é uma ciência. E como tal, ela possui ali
um conjunto de situações que precisam também ser analisadas. É óbvio que o cidadão tem o direito de opinar, de participar, aliás, ele tem o dever de militar. Agora, isso não significa que ele não pode estar aberto para conhecer os conceitos da ciência política. Por que que a unificação das eleições, ela traz consigo alguns problemas? O primeiro deles vai encarecer a campanha eleitoral. O segundo deles, você vai acabar trazendo um esvaziamento para as discussões de interesse local, municipal, da comunidade, e vão ganhar o debate e o cenário, a discussão, e isso é natural, dos interesses da União e do Estado, sobretudo. E isso é ruim para o desenvolvimento da política municipal e dos interesses da comunidade local. Você sabe por quê? Porque a vida ela acontece de fato e de direito no município. A União e o Estado são ficções. Claro que são partes, são entes federativos importantes sob o ponto de vista orgânico, organizacional, e a gente está vendo a importância de liderança, sobretudo agora, enfrentando essa pandemia, essa crise, né, o que traz um pouco de luz contra aquela demonização que se fazia da política, aquelas pessoas que diziam que política não serve para nada, que nós seríamos melhor sem política. As pessoas que dizem isso não sabem nem o que estão dizendo. Porque se eu não quero mais eleger os meus representantes, se eu não quero mais democracia, o que eu vou ter então? Vou ter ditadura, né? Se é ruim com democracia, imagina sem ela. Então, esse momento nos faz lembrar a importância dessa participação e da escolha dos nossos líderes. E a vida acontece no município. As pessoas nascem, casam, morrem, são tratadas, se formam no município. E aí nós vamos esvaziar a discussão municipal, que já precisa ser ressignificada no Brasil com a unificação das eleições. Isso é fato. Os estudos mundiais da ciência política e do direito político dizem isso. Aliás, aqui no Brasil a gente precisava inverter a coisa. Nós temos no Brasil um pacto federativo que é muito mais um impacto, uma imposição federativa do que uma pactuação, um acordo propriamente dito. Nós temos uma inversão na pirâmide. A União e o Estado podem mais, fazem mais, ficam com a maior parte do bolo financeiro, e o município, onde lá a base, onde a vida acontece, é o que menos recebe e é o que mais faz. Então, a gente precisa, isto sim, ressignificar a importância do município no cenário federativo brasileiro e não esvaziar essa discussão. Muito bem, muito bem. Diante de tão relevante argumento, mas, sobretudo, de um argumento que visa manter, né? E, na verdade, na perspectiva de construir, né, uma municipalidade mais forte, né? Afinal de contas, doutor Lacon, a União é uma mera figura jurídica, né? A União, as pessoas não vivem na União, não é? As pessoas vivem nos municípios. Portanto, tal argumento é extremamente relevante e deve ser levado em consideração. Bem, eu quero chamar a atenção aqui de um ponto muito relevante, que é o seguinte: a preocupação das pessoas com relação ao acontecimento ou não deste evento, da eleição. A eleição, ela é, pois, não só o fenômeno através do qual a escolha por parte das pessoas com relação aos seus governantes, mas é um fenômeno através do qual se toma o quê? O rumo, seja para bem ou seja para o outro lado. Então, é extremamente importante se fazer uma escolha de forma o quê? Correta. E nesse sentido, nessa direção, sempre resvala, não é? Sempre toca, né, a nossa consciência, falarmos aqui de um ponto nevrálgico, que é o abuso de poder econômico. Nesse sentido, o senhor acha que existe, né, existe aí, em que dimensão a União ela se vale através das propagandas, não é? Haja visto aí a propaganda recente que a União ela realizou, né? Aqui a gente não entra no mérito, aqui a gente está tratando de forma a debater teoricamente, não é? Aqui o debate ele se enriquece não com a quantidade de lado que se escolhe, né? Ó, lado A, lado B. Lado A teve mais votos. Não, aqui é um debate acadêmico. E nesse sentido eu quero lhe dizer, o senhor acha
que existe o quê? Uma tendência de os governantes que estão no poder, não é? Como já diria Raimundo Faoro, né? Aqueles que estão no poder, de penderem, como bem pontuou aqui o professor Valdir mais uma vez, professor Valdir, doutor Vinícius Costa nos acompanhando também, de que há uma tendência de que os que estão no poder direcionarem, focarem as suas opções àquele lado, quererem permanecer no poder. Por outro lado, eu queria saber da parte do senhor, o senhor acha que existe um movimento em sede de governo, né? De governos, né? No sentido de um direcionamento, o senhor acha que as pessoas, os governantes, eles estão de fato aí trabalhando em prol de uma tentativa de se prorrogar mandato? Pergunta que fazemos. Eu falei que a gente colocava o dedo na ferida, mas, pô, você não colocou o dedo, você colocou um facão aí na ferida agora. De fato, veja, há aqueles que defendem a unificação e a prorrogação do seu mandato, porque isso evitaria um custo, um investimento, um desgaste daquele que deseja ir à reeleição ou apoiar o seu candidato, permaneceria no poder por mais um tempo. Talvez esse elastecimento acabaria também por acomodar um aumento do tempo do mandato, 5 ou 6 anos. Não sei se isso também acabaria autorizando o fim da reeleição ou não. Então, de fato, há sim, né, aqueles que, como em todo lugar, em toda profissão, abusam, distorcem o seu poder e a máquina que tem à sua disposição. Muito bem, muito bem. E nesse sentido, sempre há aqui uma postura, muitas vezes, tímida por parte de quem efetivamente poderia, eventualmente, até realizar, eu diria, um controle, né? E eu não falo especificamente do controle externo realizado por os órgãos oficiais, eu falo da sociedade, não é? Da sociedade. Nesse sentido, o senhor, como um brilhante advogado partidário, advogado eleitoral de diversos candidatos, doutor Alarcon, o senhor vê a sociedade civil, através dos legitimados ativos, podendo postular, por exemplo, algum tipo de iniciativa que vise proteger esse sistema democrático? Como o senhor vê essas associações, por exemplo, legitimadas, laborando do ponto de vista democrático? Bom, bacana. E acho que certamente isso vai acontecer. Se houver aí uma manifestação no sentido de não adiar as eleições, mas sim cancelá-las para o fim de unificá-las, prorrogar os mandatos e unificar isso lá em 2022, há um debate muito forte a respeito da inconstitucionalidade dessa eventual medida. E, sem dúvida nenhuma, a União dos Vereadores do Brasil, por exemplo, entidade da qual nós temos a honra de fazer parte, seguramente será uma das autoras, eu imagino, pelo menos legitimidade para isso terá, a questionar a constitucionalidade desta eventual medida, que implicaria aí numa necessidade escalonada de mudanças constitucionais que me parece seriam de per si inconstitucionais. O Valdir Santos, olha só, ele faz um comentário legal aí, ó. A permanência de qualquer opinião contra ou a favor está condicionada, ele está dizendo do adiamento das eleições, não da unificação. Está condicionada aos rumos que a pandemia vai tomar. Se ela se estender até o período eleitoral, não creio que muitos mantenham pró-adiamento. Eu acho que é isso daí, ó. Você tem toda a razão, Valdir, porque nós estamos vivendo um momento de tantas incertezas e que literalmente cada dia é um dia, né? Cada dia ele é importante no cálculo dessa eventual estatística de que rumos aí nós iremos seguir. Eu concordo plenamente contigo. Se você me permite, doutor Requião, só para... Eu não sei nem quanto tempo já passou, talvez já está até acabando. Para não deixar esquecer e aproveitar esse teu grande público aí,
que é uma dúvida que está incomodando muita gente, essa semana. Então vamos lá. Pelo menos eu recebi inúmeras dúvidas parecidas. Primeira delas, o cidadão esqueceu de votar na última eleição, portanto ele não está quite com a Justiça Eleitoral. Ele precisa regularizar isso. Como é que faz? O cartório eleitoral no Brasil inteiro está fechado. Você tem que entrar no Tribunal Regional Eleitoral, lá no site do seu estado. Lá vai ter um link, um modelo para que você solicite via e-mail o atendimento e a resolução desse caso, que é urgente para que o seu direito não pereça. Se a Invictus Maestros e o Dr. Requião nos permitir, nós inclusive temos esse modelo pronto, gratuito. Quem assim desejar, podemos disponibilizar aí para vocês, ou façam o pedido aí para a gente, querendo nos adicione o Dr. Requião, adicione a Invictus, que a gente faz chegar esse modelo geral aí, para que você consiga exercer o seu direito, para que ele não pereça diante da manutenção do calendário eleitoral junto à Justiça Eleitoral. Uma outra dúvida, em muitos lugares teve a revisão do eleitorado com vistas à identificação da biométrica, e muita gente não compareceu, teve o seu título cancelado. Essas pessoas agora querem concorrer à eleição. Mas para concorrer à eleição precisam estar filiados a um partido ainda esta semana. Só que para se filiar a um partido ainda esta semana, precisam ter o título eleitoral regularizado. Então voltamos ao ponto principal e inicial. Pedir o agendamento na Justiça Eleitoral para que o seu direito não pereça, regularizar o seu título e garantir que o líder do seu partido consiga incluir o seu nome lá na lista de filiados do partido dele por meio do sistema Filia Web e transmitir esse sistema Filia Web até o último dia derradeiro, 15 de abril, para o sistema eletrônico da Justiça Eleitoral. Então essas coisas elas estão preocupando algumas pessoas, porque chega no cartório eleitoral, o cartório eleitoral está fechado, se você bater lá, se você telefonar, não vão te atender. Há um requerimento, um pedido para ser feito, ser preenchido. Então, o doutor Requião está aí oferecendo este modelo para aqueles que eventualmente estiverem com essa necessidade. Uma terceira coisa e uma terceira preocupação. Veja que os prazos para desincompatibilização e afastamento permanecem inalterados. Inalterados. Então, aquele cidadão que é secretário de saúde, por exemplo, que deseja concorrer à vereança do município, precisa pedir exoneração do cargo essa semana. Porque se as eleições não forem adiadas e o calendário eleitoral for mantido como de fato ainda está, ele precisa exonerar-se do cargo, desincompatibilizar-se do cargo, nesse exemplo, 6 meses antes, para que não venha a ter o seu pedido de registro de candidatura indeferido. E aí as pessoas podem nos perguntar, mas e aí se as eleições forem adiadas? Mas e aí se o cidadão não for escolhido em convenção? Mas e aí? Mas e se, e se, e se? O que nós temos hoje é isso. Aliás, eu acho até que essa coisa deveria ser, no mínimo, flexibilizada e um tanto quanto ajustada. Porque esse prazo de desincompatibilização existia quando as eleições ainda tinham prazo de 3 meses. A campanha política começava lá no dia 6 de julho. Agora a campanha foi achatada, infelizmente, para tentar resolver essa coisa. Criamos a pré-campanha, é uma coisa de maluco isso, né? E a campanha foi achatada para 45 dias, em nome de se gastar menos. Veja lá, olha lá o problema. Reduzimos a discussão, reduzimos o debate, em nome de se gastar menos, e privilegiamos quem? Aqueles que têm mais dinheiro e são naturalmente mais conhecidos. Olha que coisa. Aquele cidadão comum que antes tinha 3 meses para se fazer conhecido, já não tem mais. Só temos 45 dias. Então eu reduzi o período da campanha, mas eu mantive o prazo de afastamento de 3 meses. Eu mantive o prazo de afastamento de 6 meses. Essa legislação não foi ali acomodada, ajustada. Mais um problema nessa coxa de retalhos do direito eleitoral brasileiro. Mas é assim que está, e é isso que as pessoas precisam observar.
E esses prazos vencem essa semana. É preciso ficar atento a isso. Muito bem, muito bem. Doutor Larcon, sempre é muito importante ressaltar que existe, portanto, aqui agora, além do prazo de desincompatibilização dos cargos, né, dos ocupantes de cargos públicos, e aqui nós temos as perguntas aqui da doutora Patrícia Lavigne, oficial. Olha, os secretários municipais têm até secretário, no caso, 6 meses, né? De acordo com de acordo com o cargo que vai disputar. Mas é importante que se diga, doutora Patrícia, que a depender do cargo, você pode ter 3 ou 4 meses. E o Tribunal Superior Eleitoral tem uma tabelinha. Na verdade, não tem a tabelinha, né, doutor Larcon? Nós temos cada um a sua tabelinha que vai ter como referência o quê? Os julgados do Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Porque a legislação eleitoral ela é muito vaga em alguns aspectos. Então, grande Danilo! Espera você, Danilo! Aqui, Danilo. Então, o que acontece? Muitas vezes, o direito eleitoral, por se tratar de um direito muito dinâmico, as pessoas têm dúvidas, né? Então, na medida em que as ações foram sendo ajuizadas, alguns aspectos foram interpretados pelos tribunais, né, de alguns cargos especificamente, e os tribunais, eles assim decidiram. É importante que se diga que sim, conforme pontuou aí o professor Larcon, os prazos eles foram mantidos. Inclusive, existe um ato administrativo, né, da parte do Tribunal Superior Eleitoral reiterando. Inclusive, doutor Larcon, ontem, né, a Rosa Weber, ela deu uma declaração, né, inclusive saiu num grande canal de comunicação, que as eleições até então elas estão mantidas, né? Até então elas estão mantidas. Portanto, o calendário eleitoral ele está mantido. O que a gente não pode deixar de fazer é o quê? Conforme sempre pontuam aqui os companheiros aqui, os alunos, os professores que também acompanham, as demais autoridades também, é de ter em mente que hoje, no cenário atual, as eleições elas continuam com o calendário mantido. Portanto, não há que se falar em adiamento, não há que se falar em prorrogação. Se debate a tese de que é possível o adiamento com a prorrogação, e aí com o cancelamento, né, das eleições. Mas isso aí é algo que vai ser tratado em sede de PEC. Por que eu estou falando isso, doutor Alarcon? Porque muitos dos colegas que nos acompanham aqui também são alunos, né, da pós-graduação, das turmas de pós-graduação da Invictus. Né? A Invictus possui aí uma série de pós-graduações ao longo de todo o estado. Eu tenho certeza que em breve o doutor Alarcon estará conosco, ministrando uma aula magna, né? E trará aí conosco, para nós, toda uma experiência nessa direção. O doutor Alarcon é um amigo, uma figura querida, uma pessoa que nós temos uma grande admiração, não é? E, sobretudo, temos um grande respeito, né? O que acontece? Idem. É mais provável o adiamento ou cancelamento das eleições? Bem, eu repito, de acordo com o atual cenário, a gente tem a manutenção das eleições no período aprazado, ou seja, como manda a legislação e como rege, e como regulamenta, não, mas como trata a resolução eleitoral. É importante que se diga, doutor Anderson, que na recente reforma eleitoral nós tivemos o quê? Nós tivemos a mudança com relação ao posicionamento em se tratando de resoluções. Antigamente se falava que as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral elas exerciam efetivamente um poder que lei não exercia, porque não haveria, era a discussão da doutrina até então, a competência para tratar sobre alguns temas. No entanto, disciplinou a nova, com a reforma eleitoral, disciplinou-se o seguinte, que cabe, né, assim, na dimensão de resolução, então ele ampara em alguns aspectos, por exemplo, relacionados inclusive à propaganda eleitoral, relacionados inclusive a outros aspectos, ele ampara as resoluções e dá efetivamente o poder, digamos assim, evidencia, porque já tinha, né? Evidencia o poder no que cabe do TSE para regulamentar alguns pontos. Deixa eu só trazer uma temática aqui, eu acredito que o senhor tem, até por conta desse momento, uma agenda um pouco carregada, então não vou querer ultrapassar aqui o tempo da live. Mas, assim, é importante que a gente repise aqui
que a gente diga aqui que existe um prazo, né? Um prazo para filiação. Existe um prazo para que a pessoa ela possa ter a legitimação ativa para votar, né? E que ela seja também legitimado ativo para ser votado. E nesse sentido, o regulamento do sistema brasileiro o indivíduo ele precisa ser vinculado à agremiação político-partidária, uma agremiação partidária. E nós temos, ante a janela, ante a reforma eleitoral, a janela eleitoral. E nesse sentido, doutor Anderson, esses prazos eles foram mantidos. Quais são os prazos das janelas eleitoral para a filiação de quem tem e de quem não tem mandato? Para quem não tem mandato, não há que se falar em fidelidade partidária, porque no Brasil nós inventamos, infelizmente, a figura da fidelidade partidária. Por que infelizmente? Porque tecnicamente falando, para quem Professor Lacombe, um momentinho só, deixa eu só cumprimentar aqui a nossa presidente da União de Vereadores da Bahia, a doutora Edilene Ferreira, grande personalidade. Olha lá, olá com aí, doutora Edilene. Um abração, doutora Edilene. Doutora Maria José, grande figura lá de Serrinha, ex-vereadora, hoje nossa colega advogada, uma colega bastante militante. Doutora Maria José, os meus cumprimentos. Doutor Lacombe também. Muito bom. Sim, com certeza. Assina embaixo. Olha só, a gente não tem na Constituição Federal Brasileira a teoria do mandato imperativo. O que é o mandato imperativo? É aquele no qual o mandatário está imperado, está obrigado a fazer aquilo que o seu eleitor deseja. E por que isso? Porque nós temos um problema de natureza conceitual. Aí teríamos que ir lá no francês Pierre Bourdieu, que tem um trabalho interessante, para citar apenas um, poderia estar inúmeros aí, poderia estar o Habermas, a respeito da seguinte pergunta: afinal, o que é a opinião pública? Nós temos opinião pública ou opinião publicada? O que é a vontade da maioria? Nós temos a vontade de um grupo de pessoas ou de todo mundo? O que é a vontade da sociedade? Nós temos a vontade de grupos sociais que se apresentam como se a sociedade inteira fosse, ou é a vontade da sociedade inteira mesmo? É um problema de difícil solução. Talvez por isso que nós não temos a teoria do mandato imperativo, ou seja, por mais que os conceitos de democracia responsiva, transparência, ética, prestação de contas estejam cada vez mais ganhando espaço, que bom, democracia participativa, democracia direta, o fato é que o mandato no Brasil autoriza o parlamentar a agir de acordo com a sua consciência, aquilo que ele pessoalmente acredita. Não há sanção caso ele haja de maneira diferente, até porque é difícil aquilatar qual seria ali a vontade popular. Por que eu estou dizendo tudo isso? Apenas para dizer que criamos a figura da infidelidade partidária, e criamos isso por uma medida muito criticada, que foi a resolução lá de 2007 do TSE, que inovou no ordenamento jurídico. Depois, o próprio ministro Eros Grau acabou lá no STF validando essa teoria, e o Congresso brasileiro conseguiu transformar essa resolução criticada em ainda mais dura, numa PEC, e pronto, foi então introduzida no arcabouço normativo brasileiro. E criamos, portanto, a figura da infidelidade. Agora veja que coisa maluca. A fidelidade, ela não tem validação científica, ou não resiste a uma prova científica, porque ela só se aplica para alguns cargos e não se aplica para outros. E por que razão? Por uma razão pragmática. Eu tenho fidelidade para vereadores, mas eu não tenho para prefeito. Porque prefeito não tem suplente. Prefeito tem vice, mas vice não é suplente. E aí, pronto, nos cargos majoritários, logo está liberado. Tanto que o nosso presidente da República está sem mandato. Então é o seguinte, o cargo político é do mandato, mas olha, é mais ou menos do mandato, né? Porque vamos aplicar só aquilo que dá, aquilo que não dá, não vamos aplicar. Eu estou dizendo tudo isso porque, como pesquisador acadêmico, para criticar isso mesmo, entendeu? E aí inventamos essa história da fidelidade partidária como uma sanha de supostamente moralizar aquele troca-troca de partido e botar um freio e falar, vamos moralizar esse negócio aqui. E aí talvez de moralidade não tenha nada, e sim de moralismo. Há uma diferença entre moralidade e moralismo, a gente não vai falar disso aqui agora. E aí criamos essa história da fidelidade partidária. E, bom, a fidelidade acabou que não deu muito certo. Depois os deputados criaram lá
por um remendo nessa PEC, autorizando a troca de partido naquele momento de todo mundo, e agora criamos a janela. Quer dizer, olha, o cidadão, enquanto está casado, ele tem que ser fiel, mas no carnaval, a janela está aberta, você pode fazer o que você quiser, você pode trocar, que você não é considerado infiel. Foi isso que a legislação brasileira fez. Criamos a janela da infidelidade sem considerar que o infiel seja infiel. Daqui a pouco a Marília Mendonça tem que vir cantar aí pra gente, né, da música Infiel. Cara, então isso é um sofisma. Aqueles que não têm mandato, eles não se submetem a essa regra de fidelidade, podem trocar e mudar de partido aí sem nenhum problema, desde que estejam filiados a um partido político, a uma agremiação partidária, ressalvados os militares, né, que são escolhidos na convenção, os militares da ativa. Ele precisa estar afiliado a qualquer partido 6 meses antes da eleição. Quem já tem partido e é um deputado, por exemplo, ele não pode sair agora, porque a janela só abriu para vereador. Só abriu para aqueles que são detentores de mandato atual e vão disputar a reeleição. Então, o deputado, por exemplo, que queira trocar de partido para concorrer a prefeito, ele só pode sair do partido sem ser considerado infiel e correr o risco de perder o seu mandato se pegar uma carta de anuência lá do partido do qual ele está saindo. Contrário disso, ele pode ter o mandato ali requerido pelo partido do qual ele foi eleito. Bom, vereador, na janela agora, no mês de março, pode mudar amplamente, pode sair do partido que está aí para outro, ele não vai perder o mandato, a janela para o vereador está aberta, e é bom que esteja filiado e saia do seu atual partido, filie-se a um novo, nesse período anterior aos 6 meses antes da eleição. Portanto, esta semana, e uma pergunta muito apropriada de Vossa Excelência, doutor Requião. Muito bem. Portanto, os prazos, conforme pontuou o doutor Alarcon aqui, eles foram mantidos e trouxe aí uma excelente, uma brilhante explicação técnico-jurídica, a qual certamente os nossos alunos estão aí maravilhados. Doutor Alarcon, eu acredito muito no direito eleitoral, eu acredito muito nas eleições. As eleições são os momentos onde normalmente se separa aquele que prometeu fazer algo e não conseguiu fazer, e aquele que postula a vaga porque diz, segundo os seus, que irá fazer. E aí nós temos a possibilidade de debater ideias, de debater conteúdos, de debater e se fazer essa escolha através da eleição. Mas eu, nesse momento, enquanto eleitoralista que sou, e também discípulo de Vossa Excelência, eu lhe pergunto, o senhor vê o mercado, qual o mercado eleitoral existente? O que um advogado eleitoral ele faz? Ele só trabalha durante a eleição, doutor Alarcon? Explique isso aí para aquele que chegou agora e quer ser um colega, quer se juntar a nós, representando aí os mais diversos clientes que existem, as mais diversas possibilidades de atuação. E eu peço ao senhor que explique brevemente para esse jovem colega ou para essa jovem colega que deseja militar nessa área. Só trabalha de 2 em 2 anos, doutor Alarcon? Só trabalha de 2 em 2 anos. E com a unificação vai ficar ainda melhor. Os honorários vão quadruplicar, a gente vai trabalhar de 4 em 4 anos. Veja, eu, por exemplo, estou na zona rural, vou poder ficar aqui muito mais tempo. Então, a unificação das eleições é óbvio que é algo maravilhoso para a gente que não trabalha e só trabalha de 2 em 2 anos, usa terno e gravata só de 2 em 2 anos, isso é uma maravilha. Sejam bem-vindos, venham trabalhar apenas de 2 em 2 anos, vocês vão ganhar muito dinheiro nas campanhas, vão poder guardar esse dinheiro, vai chegar outra eleição, você ainda não vai ter gasto nem 10% daquilo que você ganhou na campanha anterior. É claro que eu estou brincando para dizer o seguinte, trabalha muito. Não venham ser nossos concorrentes, não venham. Estou brincando. Eu sou professor de Direito Eleitoral também, nós somos defensores
do desenvolvimento do direito eleitoral, até porque quanto mais se desenvolve uma matéria, a verdade é que mais campo há, convenhamos. E a começar pelo fato de que o direito eleitoral deveria ser uma matéria obrigatória na faculdade, porque o direito eleitoral é o carro que instrumentaliza o exercício da soberania popular, que faz nascer, dá sentido aquilo que nós chamamos de Constituição da República Federativa do Brasil, aquilo que nós chamamos de democracia, aquilo que constitui a ação do Estado da sociedade, por isso chama Constituição, e tudo isso é instrumentalizado pelo direito eleitoral, e não se sabe porque o direito eleitoral ainda não é uma matéria obrigatória na faculdade, do qual nós defendemos muito. Então, veja, trabalha muito, o direito eleitoral é um ramo muito diferente das demais ramos do direito. Você tem prazos absolutamente diferentes, prazos em horas. É muito diferente daqueles ramos em que a pessoa está acostumada a esperar a publicação, aguardar a intimação, tem 15 dias úteis. O direito eleitoral não. Os prazos são de 24 horas, 72 horas, 3 dias. O maior prazo que se tem em direito eleitoral, e raro ainda, 7 dias, 1 e 5 dias outro. O resto, regra geral, 3 dias, 72 horas, 24 horas. Isso significa dizer que você tem que gostar muito da matéria, tem que gostar de política, tem que gostar de não ter muita rotina, tem que gostar de estar preparado para as intercorrências e as intempéries a qualquer hora do dia, da noite, a qualquer dia da semana. Você tem a oportunidade de participar da resolução e definição das questões que impactam diretamente em tudo na vida das pessoas, porque olha que interessante. A política, ela não está imune a nada. Tudo passa pela política. O preço que nós estamos pagando no álcool gel agora, talvez é por conta de uma questão político-sanitária. O preço que vai nos custar o combustível amanhã é por uma definição política. Se a pessoa está conseguindo hoje sobrar um pouquinho de dinheiro e fazer mais viagem, passa por uma política. E trabalhar com o direito eleitoral é trabalhar com política. É poder ampliar o leque de opções, ampliar a sua visão, o seu campo de atuação, e isso, sobretudo, é muito enriquecedor para aquelas pessoas que trabalham muito mais do que para deixar uma herança, mas para construir um legado, que é uma mensagem, uma lição, um exemplo. E o direito eleitoral, para aqueles que assim desejarem, nos dá essa oportunidade. Sejam bem-vindos ao direito eleitoral. Olha aqui, ó, Edilene Ferreira, direito eleitoral deveria ser matéria obrigatória. Professor Reinaldo Couto, grande doutrina, direito administrativo. Aqui, ó, parabéns. Bem, professor Anderson, eu gostaria de agradecer nesse momento essa sua disponibilidade de nos receber em sua casa, né, sua casa de campo, para conversar mais uma vez sobre o direito eleitoral. E nesse momento eu queria... Isso aí, Edilene, vamos falar depois com o doutor Requião sobre o projeto de educação para a cidadania para crianças e adolescentes. Muito bem, muito bem. Muito bem. Ela está dizendo que a gente tem que politizar as crianças, fazer educação para a cidadania. Bandeiraça! Doutor Requião conhece esse projeto, é parceiro, é embaixador do projeto. Vamos fazer isso junto aí, Edilene. Vamos sim. Um projeto muito bom. Mas olha só, a live já está acabando. Eu gostaria que o senhor se despedisse aqui dos nossos alunos, dos nossos colegas, parceiros, passando uma breve mensagem do que esperar da eleição desse ano. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu não sei direito lidar com esse negócio aqui. Tem um monte de gente, um monte de comentário. Me desculpe, esse negócio vai subindo aqui na tela, não dá tempo da gente ver. Então recebam todos o meu abraço. Depois, individualmente, eu faço questão de responder a cada um. Muito obrigado pelo carinho. Segunda coisa, paciência. Paciência, fé. Esse é o momento de empatia generalizada. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro, precisamos nos colocar no lugar da pessoa que está trabalhando enquanto a gente fica em casa, nós precisamos nos colocar no lugar daquelas pessoas que não têm o privilégio de estar numa casa confortável, estão amontoadas numa casa. Nós precisamos colocar no lugar daquelas pessoas que já estão efetivamente passando fome, aquelas pessoas que já não dormem porque não sabem como é que vão se sustentar. Precisamos nos colocar no lugar de todos nós liderados e precisamos nos colocar também no lugar daqueles que são os nossos líderes. Esse é um negócio que paralisou o mundo
isso é muito sério, está todo mundo ainda perdido e está todo mundo querendo acertar. Então, mais do que nunca, atitude colaborativa, fé, serenidade, firmeza é o que mais nos importa nesse momento. Amanhã é outro dia. Muito obrigado. Muito obrigado, Alarcon.